Olá, alunos! Prontos para mais uma aula? Hoje nós vamos falar sobre as camadas, em inglês, layers, e nós vamos fazer o projeto de uma planta arquitetônica. Preparados? Olá, alunos! Então, nós vamos dar início a um projeto arquitetônico. Primeiramente, eu vou inserir aqui na minha área de trabalho uma planta arquitetônica. O meu projeto aqui, a minha área de trabalho, ela está sem nenhuma configuração, tá vendo? Eu não tenho nenhum tipo de camada, não tenho escala definida, não tenho nada. Então, nós vamos iniciar do zero. Eu dei um print screen e vou dar um colar aqui. E veio a planta. A planta, ela vem para mim e eu não sei a escala. Então, para a gente fazer um desenho similar, eu vou colocar essa planta na escala. Como eu faço? Eu pego algum elemento onde eu conheça a medida. Então, eu sei que essa parte interna desse quarto, ela tem 2,50 metros. Então, eu vou pegar uma linha e vou fazer um prolongamento dela para até aqui. E a mesma coisa com a parte de baixo. Eu vou escolher um dos dois pontos, vou colocar as duas na mesma distância, no mesmo alinhamento, para que depois ela feche certinha. Eu vou escolher um dos dois pontos e vou traçar uma linha com 250, que eu vou trabalhar com vocês em centímetros, 250. Então, para minha planta estar na escala, essa parede tinha que estar com essa medida, mas ela está maior. Então, eu vou dar o comando Scale, ou escala. Vou selecionar a planta, esta linha e esta linha. Vou dar Enter com o botão da direita e selecionar o ponto que está junto com a linha que eu tracei. E vou com a linha até ela encontrar. Então, agora a minha plantinha está na escala. Então, se eu fizer qualquer coisa fora do que está aqui, eu visualmente vou perceber que a minha planta tem alguma coisa errada, tá bom? Então, nós vamos começar criando as camadas. Primeiro, vamos identificar aqui na nossa planta quais os elementos que nós temos para poder criar a nossa camada. Então, nós temos as paredes, portas, janelas, nós temos o título, que é o nome do ambiente, nós temos as achuras, para representar área molhada tanto na cozinha quanto no banheiro, nós temos a linha de projeção, que mostra onde está o telhado, nós temos essa linha em volta da casa, que é um passeio, uma calçadinha que tem em volta de toda a casa. Nós temos as nossas linhas de cota, nós temos as nossas linhas de corte. E eu acho que com isso a gente consegue iniciar o nosso projeto. E nós temos as indicações de fachada, corte nós já falamos, então é isso. As camadas ou layers, elas encontram-se nessa parte aqui do menu, né, em propriedades de layer. Então, se for em português, vai estar escrito aqui propriedades de camada. Então, a primeira coisa que a gente faz é clicar. A hora que a gente clica, vai abrir essa janelinha, né? E aqui, nessa primeira parte, nós vamos clicar que ela vai criar um novo layer. Então, vamos começar pela parede. A parede, ela usualmente a gente usa a cor magenta. Ela é feita de linha contínua, então aqui eu não vou alterar, né? Não vou alterar. E agora eu vou colocar a espessura dela. A parede, ela é feita com linha grossa, então vou colocar 0,6 milímetros. Então, eu vou procurar aqui 0,60 milímetros
e ok. Criei então uma camada que chama parede. Ela vai ser representada pela cor magenta, com a linha contínua e com a espessura de 0,6. Vou criar uma nova camada que eu vou chamar de portas. Vou escolher a cor. As minhas portas eu vou colocar ela com uma linha fina, então vai ser 0,2, ok, vai ser contínua e a espessura dela vai ser 0,20 milímetros. Ok, então eu já tenho paredes e portas. Agora eu vou criar mais um layer que vai ser a abertura da porta, que é essa indicação em forma de arco que nós temos aqui na planta, que indica a abertura da porta. Vou aqui e vou colocar com ela com uma linha mais fina do que a da porta. Vou colocar ela com vermelho, ok, e vou colocar aqui a espessura. Vai ser 0,09 milímetros. Ok, então eu já tenho as portas, a linha de abertura, as paredes. Agora vou fazer as janelas. Então a janela, ela tem essa parte aqui de fora, que é como se a gente estivesse enxergando o peitoril da janela, e essas duas aqui no meio, que representaria o vidro da janela. Então vamos colocar aqui janela peitoril. Janela peitoril. Então ele vai também ser vermelhinho e também vai ser fino. Então eu não vou alterar nem a cor nem a espessura. Vou criar uma nova camada que eu vou chamar, perdão. Agora eu vou criar uma nova camada. Janela, isso aqui vai ser janela vidro, e eu vou colocar ela amarela, que é um pouco mais grossa do que a vermelha. Visualmente isso fica muito bonito no desenho e dá uma sensação de maior realidade. Então vai ser 0,20 milímetros, ok. Então eu já tenho a abertura da porta, eu tenho a janela peitoril, janela vidro, parede e as portas. Agora eu vou para um novo layer, mais uma nova camada, que vai ser essa linha de projeção aqui, que é o beiral do telhado. E eu vou criar uma linha de projeção geral, que pode ser para o telhado, que pode ser para qualquer outras coisas, né? Então vamos lá. Criei um novo layer, vou chamar ele de projeções. A cor vai ser a vermelha, porque é a linha mais fina que a gente tem. Vou trocar a espessura dela aqui para 0,09. E agora ela não é uma linha contínua, ela é uma linha tracejada. Então eu vou aqui, e aqui eu só tenho uma linha contínua, uma linha sólida. Então como eu faço? Eu venho aqui em carregar, load, e ele abre para mim, né, as linhas que a gente tem as opções, né? Então aqui tem as tracejadas, tem a traço ponto, né? Então qual que nós vamos utilizar para fazer o nosso projeção? A gente vai usar essa daqui. Deixa eu ver se eu acho a rede. Eu gosto desta de cá, essa daqui. Então eu vou usar essa hidden. Coloco ela aqui, dou ok, ela vai para cá, então eu seleciono ela e dou ok. Então aqui eu já tenho uma linha tracejada. Agora eu vou criar a minha linha de corte, que também ela é linha de corte. Ela é uma linha mais grossa, então eu vou usar aqui a cor azul, blue.
Ok. A espessura dela é 0,50 milímetros, é uma linha mais grossa. Ok, e ela também não é uma linha contínua e nem é uma linha tracejada. Ela é uma linha traço ponto. Então, onde eu vou carregar e procuro uma linha que seja traço ponto. Essa daqui é uma linha traço ponto. Ok. Seleciono ela. Ok. Então, agora eu já tenho a minha linha de corte, a minha linha tracejada, as paredes. Agora vamos colocar mais uma linha que vai ser mobiliário. Então vão ser as bancadas, as peças de banheiro, tanque, tudo isso vai entrar como mobiliário. Venho aqui, seleciono a cor, vai ser verdinha. Ok. Ela vai ser uma linha contínua, então eu vou colocar ela aqui como uma linha sólida contínua. E ela vai ter 0,3 milímetros de espessura. Ok. Agora, nós vamos colocar mais uma camada para os títulos, né, dos ambientes. Então, vamos colocar uma camada texto. O texto, eu vou colocar ele amarelinho, ok, contínua, e a espessura dela vai ser 0,20 milímetros, ok. Então, aqui nós temos, então agora está faltando o quê? Está faltando as nossas linhas de cota e as nossas achuras. Então, vamos criar mais um layer, vamos colocar aí cotas. As cotas, elas vão ser a mais fininha de todas, vermelhinha, ok, contínua, com espessura de 0,9. Ok. E agora nós vamos criar mais uma para as achuras. Vamos escrever achuras. Ela também vai ser vermelha, contínua e 0,9. Então, criamos aqui os nossos layers. Depois de criado, é só fechar, tá? E agora a gente vai dar início ao nosso desenho. Para dar início ao nosso desenho, nós vamos começar pelas paredes. E como que eu vou fazer? Eu vou fazer a linha, ela passando aqui, 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 aqui. Para quê? Para que eu possa marcar as aberturas e que eu poderia fazer de outra maneira. Mas eu acredito que dessa forma fica mais fácil para a gente desenhar, tá bom? Então, eu posso vir por cima, passando por cima da planta, porque agora ela está na escala, mas pode acontecer de ter algum erro de precisão, porque a nossa imagem ela não está com uma boa resolução. Então, nós vamos fazer ela separadamente aqui do lado. Então, tá. Então, eu tenho o meu primeiro quarto, ele tem 2,5 por 2,5 aqui, e aqui ele tem 3,15, com a minha parede 15 de espessura. Então, tem várias maneiras da gente fazer isso. Então, vamos lá. Eu tenho aqui no meio uma janela de 1,20 m. Então, eu já vou descontar essa medida. Então, vai ser 3,15 menos 1,20 dividido por 2. 97,5. Então, eu venho aqui no comando line, coloco 90. Primeiro vou pegar minha parede, minha camada, né? Então, eu venho aqui, paredes, line, 97,5. Já vou fazer a espessura da minha parede, 15. Colocar a janela, 1,20. Espessura da parede, 15, 97,5. Aqui nós temos a medida de 2,50.
Vou deixar uma bonequinha de 10 centímetros aqui ao lado da porta, 10, e nós temos uma porta de 70. 10 de boneca, vou puxar aqui 15 da parede, faço a porta com 70, entra, volto o 15 da parede, vou até o alinhamento, fecho e fecho. Então, o meu primeiro cômodo ele já está aqui. Então, eu vou colocar a espessura da parede, usando o comando Offset, que cria linhas paralelas com a distância pré-estabelecida. Então, eu clico ou escrevo o atalho no Offset, aí ele me pergunta qual a distância, qual a espessura da nossa parede? 15. Então, eu vou colocar 15, Enter. Clico na linha, clico na direção. 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 Enter para terminar. Não, ainda vou fazer mais uma aqui. Offset. Aí eu clico na linha e clico na direção. Pronto. A porta e a janela, eu só coloquei ela aqui para que eu não tenha que ficar fazendo conta. Então, eu vou tirar essa linha e essa linha, porque a representação é feita com outra espessura de linha e outro layer. E como eu vou fechar esses cantos? Facilmente através do comando Fillet. Tá? Fillet. Ele permite que a gente faça alguma borda com uma determinada angulação. Como eu não mexi nele, ele já está no zero. Então, eu posso simplesmente clicar nessa parede e nessa. Repetir o comando, botão da direita e Enter. Repetir o comando, botão da direita, clica e clica. Repetir o comando, botão da direita. Então, eu fechei o cômodo dessa forma. Agora, eu vou fazer a minha janela. A minha janela, eu vou usar a linha externa como janela peitoril. Opa. Volto para minha planta. Line. Clico, clico, Enter. Repete o comando com o botão da direita. Enter. As duas linhas do meio, eu posso fazer da seguinte maneira. Como eu sei que é 15, eu deixo 3 de espessura. Então, 15 menos 3, 12, dividido por 2, 6. Então, eu venho aqui de novo no meu offset do 6 e 6. Coloco aqui, coloco aqui. Mas, Liliane, você não falou que o vidro era de outra cor? Então eu vou selecionar essas duas linhas e colocar vidro da janela. Então, aqui nós já temos a janela, as paredes e a abertura da porta. Vou desenhar a minha porta. A porta a gente desenha dentro do vão, né? Nessa quina para dentro. A espessura da porta a gente coloca também 3 centímetros. E aqui a minha largura nós sabemos que é 70. Então, eu vou utilizar o retângulo. Primeiro, eu vou colocar aqui na minha camada portas. Portas. Clico aqui no retângulo, ou escrevo retângulo. Vou clicar aqui nessa quininha e vou colocar a minha coordenada relativa. Se vocês não lembram, então aqui, ó, arroba x 3,y menos 70. E ela já fica na posição correta. E agora eu vou fazer o arco que simboliza o sentido de abertura da porta. Então, vou vir lá, abertura da porta, vou vir aqui no arco, clico nessa setinha e ele me dá todas essas opções. Eu acho que é interessante a gente usar começo, fim e direção. Então, é Start, End e Direction. Aí a gente clica deste lado e marca a direção. Então, aqui o meu cômodo está completo. Então, eu tenho janela, porta, parede, todos com layer certinho.
E agora vamos dar continuidade ao nosso desenho, né? Então, eu vou continuar aqui pelas cotas conhecidas, posso continuar pela cozinha, pelo banheiro e vindo para o quarto, ou posso vir aqui pela sala, o que vocês acharem melhor, tá? Eu vou começar pelo lado de cá, vou fazer o contorno todo e depois eu termino na sala. Então, a cozinha eu tenho uma cota conhecida, que ela tem 2,30 m. Aqui nós temos uma porta de 90, então eu vou deixar 10 de boneca, então eu vou descontar 1 metro, então eu vou ter 1,30 m. Então, vamos lá. De novo, mesmo esquema. Vou pegar a linha adjacente aqui, 10 de boneca, Enter, 15, opa, vamos trocar o layer, né? Então, vamos voltar de novo. Peraí, vou trocar o layer, parede, linha, alinhou aqui, ele já me mostra a posição. Então, veio 10, 15, 90, 15, 1,30 m. Agora, vamos ver qual que é a largura da cozinha. A cozinha tem 1,95 de largura. 1,95. Enter. Agora vamos fechar. Deixa eu ver se ela tem mais uma outra porta aqui. Aqui ela não especificou, né, a medida do vão. Então, nós vamos arbitrar um valor de 1 metro para o vão. Então, como a gente tem aqui 2,30 menos 1,30 dividido por 2, 65. Então, vamos colocar 65 para cada lado. 65, Enter. 15, Enter. 15. E vamos fechar aqui. A mesma coisa, a gente vai usar, aqui a gente tem janela. Aí tinha uma janelinha aqui, mas janela da cozinha deve ser uma janela alta. Aqui não está especificando, mas nós vamos fazer de acordo, como se essa janela e essa janela fosse uma janela alta. Vamos colocar 15 aqui para fechar as paredes. 15, 15, 15, 15, 15. Apagar essa linha. Não vou deixar essa linha. Vou deixar aquela ali também, que vai me auxiliar na hora de fazer a achura do piso. Fecho aqui. Fecho aqui. Aqui nós já temos a cozinha pronta. Vamos para o banheiro. Agora que nós já temos o quarto e a cozinha, vou dar continuidade aqui no banheiro. Por ser banheiro, vou considerar essa janela aqui como janela alta. Então, eu não vou dar o espaço dela. Vou fazer a parede contínua e depois eu vou inserir essa janela. Tá? Então, o banheiro ele tem 1,25 m e é da mesma largura da cozinha, que é 1,95 m. Então, vamos lá. De novo, vou no comando Line, alinho a parede, inicio 1,25 m. 1,95. Colocar aqui uma bonequinha de 5, 15, porta de 60, 15 e até onde deu. Venho novamente com o offset e coloco as paredes com 15 centímetros de espessura. Usando o trim, vou colocar mais uma aqui. Usando usando o fillet, eu vou fechar as quinas. Ok. Agora eu vou fazer o corredor. O corredor ele tem 90 centímetros de largura. 90 centímetros de largura. E logo após o corredor, que o corredor tá aqui, a largura dele tá aqui. Eu tenho uma bonequinha bem pequena, ela deve ter uns 5 centímetros e 70 de porta. Vamos colocar lá, colocar 90,
5 de boneca, 15 de espessura, 70 de porta, vou colocar 15 de parede, mais uma bonequinha com 10 e vou seguir para cá. Como eu tenho aqui a espessura da parede mais a espessura do quarto, eu já vou colocar a medida inteira. Aqui eu tenho 3 metros e mais a minha parede de 15, vou colocar 3 metros e 15. 3 e 15. O quarto tem 3,5 nessa posição aqui. Vamos lá, 3,50. Temos uma janela de 1,60 m, então vou 3 menos 1,60 dividido por 2 vai dar 70, então 70, 15, 1,60, 15, 70 e eu vou fechar a minha linha aqui. Novamente com offset, vou colocar a espessura das paredes. E fechar com fillet. Completar essa daqui e fechar com fillet. Agora vamos fazer a sala. A sala, ela tem 2,70 de largura, com uma janela de 1,60 e uma porta de 80. Vou deixar as bonequinhas todas com 10. De novo, vem no alinhamento. 10, 15, 1,60 da janela, 15, 10 de bonequinha, 15, 80 de porta, 15, 10 e agora eu fecho a parede aqui. Então, nós conseguimos fechar e agora eu vou usar o meu offset para fechar as paredes. Agora eu vou usar o fillet aqui. Eu vou apagar agora as linhas das minhas portas e janelas pra gente fazer igual nós fizemos no nosso primeiro quarto. Ah, faltou esse aqui do corredor. 15 para ela também. Agora eu vou ensinar também como representa a janela alta, que vai ser a janela da cozinha e do banheiro. Agora nós vamos colocar as portas. Aqui eu tenho uma porta de 80, então eu vou vir no meu desenhar a porta, venho no retângulo, clico na quina, de novo coordenada polar, arroba, em X, polar não, relativo, 80, em Y, para cima 3, então 80 por 3. Vou vir aqui no arco, começo, fim, direção, vou trocar a cor aqui para abertura da porta, arco, começo, fim, direção e marco o arco da porta. Opa, eu troquei, ele não trocou. Abertura da porta, pronto, trocou. Vou fazer a mesma coisa com essa, retângulo, porta. Aqui, coordenada relativa, o meu X, ele tá negativo, então vai ser menos 70, arroba, né? Arroba, menos 70,3 positivo, ok? Agora venho no arco, começo, fim, direção, vou trocar ele aqui para abertura da porta, arco, e vou marcar o meu arco aqui. De novo, eu não quis marcar. Pronto. Aqui é do banheiro, mesma coisa. Clico, retângulo. Opa, ficou fora. Retângulo. Arroba. No X, 60.
vírgula 3 e ela ficou, peraí, tá na posição errada, menos 3, tá? Arroba, no X 60 e no Y menos 3, e ela fica na posição correta. Aí eu vou trocar aqui para abertura de porta, venho aqui no arco, começo, fim, direção. Eu tenho as portas e agora vamos ver da cozinha como ela tá. Eu só tenho uma porta abrindo para dentro de 90. Venho aqui de novo, volto para a porta, retângulo, clico. Para cá o X está negativo, arroba, menos 90, vírgula, o Y positivo 3. Venho para cá, troco de novo, coloco abertura da porta, posição, começo, fim, direção. E direção. Então aqui nós já temos o esqueleto com as portas. Agora vamos colocar as nossas janelas. Venho, vou marcar todas o peitoril primeiro, depois eu faço a linha do meio. Então, vem pra cá, line, line, aqui line, line, e essa aqui já tá pronta. Ok, agora vamos fazer as linhas do meio. Vou vir com o offset das 6 e 6. Depois eu vou trocar a cor de todas elas. Enter. Vou trocar aqui a cor para vidro da janela. E vou copiar essa propriedade ali no pincelzinho. Clico na propriedade que eu quero e vou colocar aqui na janela a propriedade que eu quero. Então aqui a gente aprendeu várias maneiras de trocar a nossa camada. Agora eu vou fazer a inserção da minha janela alta, que ela está inserida aqui no banheiro, ela está no centro, tá? Ela está aqui no meio e ela tem 60 por 60. Eu vou fazer de uma maneira mais fácil. A janela alta a gente não vê, mas sabe que ela está lá. Então ela é através de uma projeção, tá? Então eu vou fazer uma linha aqui que vai ser uma linha auxiliar. Vou colocar ela aqui no ponto do meio ou no midpoint, marcando aqui. E como a minha janela tem 60, eu vou colocar 30 e 30. 30 e 30 com offset. Vou apagar essa linha e vou dar meu offset de 6. Vou usar o trim para parar essas rebarbas, que são essas aqui que não me interessam. E vou usar o meu pincelzinho para copiar a formatação, que é a minha linha de projeção, para essas duas linhas. Então a minha janela aqui está pronta, com 60 por 60 no eixo, com a linha tracejada, que é a minha linha de projeção. Agora vamos ver a posição dessa janela da cozinha. Eu acredito que ela está no meio desse vão, com uma largura de 60 por 1. Também vai ser uma janela alta. Então, eu venho aqui, vou pegar o ponto central. Como eu já desenhei uma janela que tem 60, eu simplesmente vou usar o comando copy, pegar aqui o meu ponto do meio, meu midpoint, dei um triangulinho e vou colocá-la aqui na mesma posição. Então agora eu coloquei as minhas duas janelas que estavam faltando. Vou consertar minha planta para que ela fique sem essas linhas, né, de encontro aqui. Então eu vou selecionar tudo, posso dar um enter. Trim, enter. E agora eu vou apagar com trim essas pedacinhos aqui para a planta ficar correta.
Tem mais alguma? Não. Então aqui eu já consertei. Eu mantive essa linha porque agora a gente vai fazer a achura, mas a achura a gente faz por último, que a gente vai colocar agora os bloquinhos, né, do banheiro, os bloquinhos da cozinha. Então vamos lá ver o que a gente tem. Aqui no banheiro a gente tem uma pia, um vaso, o chuveiro. Aqui do lado externo nós temos o tanque e aqui dentro nós temos a pia da cozinha. Então esses elementos nós vamos inserir agora na nossa planta e depois a gente vai colocar os nossos textos. Então eu venho aqui, vocês podem baixar os bloquinhos e deixar numa biblioteca criada dentro do seu computador. Eu já tenho alguns bloquinhos dentro do meu computador. Então a gente vem aqui no inserir, e eu vou usar aqui os blocos recentes. Eu vou procurar aqui onde que está no meu computador os bloquinhos. Espera aí que ele está dando um pauzinho. Então aqui, ó, eu tenho uma pasta que chama Biblioteca AutoCAD. E eu vou vir aqui procurar o vaso sanitário. Achei o vaso sanitário. Vou escolher qual modelo que eu quero. Vou inserir este daqui. Open, clica e ele vem. Vou colocar todos os bloquinhos primeiro, depois eu vou colocar na posição correta. Vou na pia. Procurando aqui na minha biblioteca. Deve estar com o nome de lavatório. Aí, achei esse lavatório e achei esse que eu não tenho que fazer nada. Open. Lavatório. E agora, por último, vou procurar um chuveiro. Achei um chuveiro. Vou colocar esse aqui. Chuveiro. Então eu inseri os blocos, que eu queria. Vou fechar aqui e vou colocar eles na posição. Para colocar eles na posição, eu vou usar dois comandos: o de rodar, o rotate, e o move, de mover. Primeiro eu vou colocar eles na posição correta, rotacionando, e agora eu vou mover eles para a posição igual tá no projeto. Aqui e aqui. Então eu tenho aqui, o banheiro já tá pronto. Vou fazer a minha bancadinha da cozinha. Vou utilizar o meu layer de mobiliário, vou colocar a minha bancada. Vai ter 1,20 m, tá aqui, vai ter 60, tá aqui. Agora eu vou colocar uma pia dentro dela. Vou de novo lá nos meus bloquinhos e agora eu vou procurar a pia. Deixa eu ver, não tenho, tá aqui, vou procurar a pia. Aí ela está. Ok. Vou inserir ela. Fecho aqui. Rodo ela para a posição F8. Aqui tá aqui. Então eu já tenho as paredes, portas, janelas. Agora eu vou fazer tanto esse passeio quanto o beiral do meu telhado. Vamos ver se ele colocou a cota aqui do beiral e do passeio. Não, como ele não colocou, eu vou escolher essa medida. Vou colocar esse meu passeio com 60
e vou colocar o meu beiral com 80. Então, o passeio eu vou usar uma linha mais fina. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, posso utilizar. Eu vou usar mobiliário, tá? Então, eu vou usar mesmo do mobiliário aqui para o meu passeio. Então, vou colocar com 60. Vou no offset, 60. Já vou trocar. Não vou trocar, depois no final eu troco tudo. Eu vou dando offset, depois eu vou juntar ela com o meu fillet. Vamos continuando aqui, colocando o nosso passeio em volta da casa. Agora a gente fecha com o fillet. E agora a gente vai trocar a cor da nossa linha para a cor do mobiliário. Copiar a propriedade e aplicar em todas as outras. Ok, agora eu vou fazer a projeção do beiral. O beiral a gente vai colocar 20 centímetros depois do passeinho. Offset 20. E depois a gente também troca a camada. Fechando com o fillet. Agora eu vou trocar a camada para projeção. Então, vou pegar aqui, colocar a projeção e vou usar o pincel para poder copiar. Então, para a aula de hoje é isso. E a aula que vem nós damos continuidade, colocando as nossas cotas, linha de corte, achuras e textos. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.